Boa noite, nós somos o grupo 3, que é composto por mim, Maria Vitória, por Vitória Camila, por Caterine Soares, por Marcos Vinícius e por Helen Laone. Nosso grupo, como eu já falei, ele é o grupo 3, e o objetivo do projeto é abordar a saúde mental. E a gente decidiu afunilar mais e tratar a ansiedade social voltada para crianças e pré-adolescentes. Por favor, Helen, pode passar. Antes de mais nada, a gente trouxe o cronograma de vocês do que vai ser desenvolvido do que foi desenvolvido, na verdade, durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, tá? O cronograma, ele se divide nas 4 etapas de design, que é a exploração do entendimento do problema, a geração e a seleção da alternativa e o refine e o teste de solução. E aí a gente selecionou algumas técnicas e alguns métodos para serem aplicados no desenvolvimento do projeto. Pode passar, ele. Como eu já falei, o nosso problema, a problemática que a gente decidiu abordar com o nosso projeto é a ansiedade social voltada para crianças e pré-adolescentes. E aí a gente precisa esclarecer um pouquinho melhor o que é a ansiedade social, que nada mais é do que uma condição mental e física também, que é quando o indivíduo ele evita de todas as formas o contato social com muita gente, né? Justamente por esse medo extremo de se sentir ridicularizado, julgado, constrangido ou humilhado, e às vezes isso é muito confundido com a timidez, só que isso atrapalha fortemente o desenvolvimento das crianças e do pré-adolescente, justamente por ser uma fase onde eles estão se descobrindo. Então, essa reclusão social pode atrapalhar muito o desenvolvimento deles. Pode passar, Ellen, por favor. E aí, como eu falei, como é uma condição que acaba afetando o físico também, muitas das crianças, quando elas são submetidas contra sua vontade, sem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de orientação, elas chegam a ter ataques de raiva. Alguns têm sintomas como febre, vômito, ânsia de vômito, alguns chegam a desmaiar, e etc. E é algo que realmente atrapalha o desenvolvimento do, do adolescente, principalmente por ser a fase onde realmente ele está se descobrindo e se inserindo no mundo. Pode passar. E aí o tratamento para a ansiedade social, ela se dá através da terapia, seja ela cognitiva, seja terapia de exposição, terapia de grupo, e em casos mais extremos são os medicamentos que eles precisam ser prescritos por psiquiatras, né? Mas aí já é em casos mais avançados. A gente sublinhou a terapia cognitiva comportamental porque ela é, de qualquer forma, onde o nosso projeto ele tem o objetivo de servir como apoio, entendeu? Principalmente aos profissionais da área, porque a terapia cognitivo comportamental ela vai utilizar de recursos que auxiliam o comportamento da criança, do indivíduo em si, a identificar e a lidar com os sintomas da ansiedade social. Pode passar. Agora abordando um pouco sobre a proposta de solução, a nossa proposta nada mais que envolve o desenvolvimento de um aplicativo que atue como ferramenta informativa e lúdico-pedagógica, servindo como apoio aos profissionais da área durante sessões terapêuticas e aos usuários de forma individual e autônoma. A gente também destaca alguns objetivos, pode passar? Os principais objetivos foram informar, ajudar a identificar e reconhecer, fornecer recursos que trabalham na resiliência emocional, dicas para suporte e solução de problemas comuns e oferecer suporte, no caso, sessão para contato com profissionais da área. E aí, passando para as entrevistas tradicionais, né, a gente montamos um roteiro para entrevistar tanto crianças, que seriam os usuários, quanto profissionais também, para dar um norte, né, nesse desenvolvimento. Então, a gente desenvolveu o roteiro da entrevista de forma que apresentasse o contexto, né, geral. Tem a coleta da permissão da pessoa que está participando e são conversas, entrevistas tradicionais. Você pode passar, por gentileza? Então, a primeira leva de entrevistas que a gente fez foi com as crianças, onde a gente conseguiu entrevistar 6 crianças de uma faixa etária entre 7 e 14 anos, e onde algumas delas têm diagnóstico, né, de ansiedade generalizada ou ansiedade social, e algumas delas não, mas têm
talvez uma predisposição, mas teria opinião importante também. Então, a gente fez essas entrevistas e a gente concluiu alguns pontos também entre eles, né? Você pode passar. Então, a gente conseguiu concluir que todos eles, né, têm algum grau de dificuldade na questão de identificação de emoções e sentimentos, né? E eles sentem algum grau de ansiedade também e utilizam de escape, assim, muitos aplicativos para a questão de distração e alívio dessas ansiedades. Então, todos eles concordaram com a implementação, né, com um aplicativo que tivesse recursos que ajudassem eles nesses cenários do dia a dia deles. Você pode passar, por gentileza. E quanto às entrevistas com os profissionais de saúde, né, da questão psicólogos e tal, a gente conseguiu reunir 3 psicólogas e que elas conseguiram dar a opinião delas e alguns insights também que foram muito importantes na construção do nosso projeto. Então, você pode passar, por favor. E a partir dos resultados das entrevistas, a gente conseguiu entender delas, né, a importância de incentivar a questão da construção da autoestima do paciente, né, trabalhar a autoestima e a construção, a visão de si mesmo e tal, devido que muitos pacientes que têm a ansiedade social, eles se sentem extremamente julgados e têm esse medo extremo, né, de participar de situações, por mais básicas que sejam. Então, trabalhar essa autoestima foi um ponto que foi, assim, bem importante na construção do aplicativo também. Pode passar. E os profissionais também ajudaram a gente na questão de visualizar a importância também de atividades que ajudassem eles, tanto cenários, quanto cenários para eles... cenários que imitassem, né, o real e que eles pudessem treinar essas interações também e avançando de acordo com as dificuldades e os níveis de ansiedades. Então, ter diários também, diário emocional, para eles irem ali colocando para acompanharem o progresso. Também foram pontos que a gente conseguiu filtrar e colocar como pontos importantes de ter no nosso aplicativo final. Então, das entrevistas tradicionais, a gente conseguiu tirar muitos insights e pontos objetivos para a gente cumprir com o aplicativo. Né? Você pode passar. Pode passar também. Já se tratando da análise de competidores, a gente selecionou alguns aplicativos que falassem sobre a questão da ansiedade. A gente vê no mercado muitos aplicativos com foco em meditação, mindfulness e tal, mas a gente queria aplicativos que tivessem muito esse foco da ansiedade em si. Então, a gente selecionou 6 deles, né? E conseguimos... Pode passar essa parte também. Conseguimos analisar, colocamos numa tabela, analisar alguns pontos importantes, que seria a descrição do aplicativo, o nível de interação que tem dentro do aplicativo, os pontos fortes e fracos, a questão da língua também, que foi um ponto que é bem importante, porque muitos desses aplicativos já são poucos no mercado, mas a maioria deles não está em português, né? São em inglês, então isso dificulta. Então, a gente conseguiu analisar tudo isso e, a partir disso, a gente conseguiu ver... Você pode passar esse também, por gentileza. A gente conseguiu ver alguns pontos desses aplicativos, similaridades deles, seja em questão de ter, como nesse do Youper, ter a questão do trackerzinho para acompanhar o progresso, né, dentro do aplicativo. Você pode passar também, por favor. Quanto questão de áudio, como esse do Pacifica, e tem mais um, acredito que o terceiro, que trabalha muito a questão do áudio e meditação, né? E pode passar também. E outros aplicativos que tentam trabalhar com o uso da inteligência artificial e alguns cenários também que ajudariam nessa questão de treinar, né, trazer essas situações e mostrar aquele pré-adolescente formas de solucionar esse problema, né? Isso pode passar também. Então, pode passar isso. Então, a gente conseguiu... eita, volta um. Então, a gente conseguiu organizar todas essas informações e, a partir delas,
filtrar o que é que seria mais importante da gente ter, né, tanto com base nos resultados das entrevistas, quanto nesses resultados das análises, né, os pontos que eles trabalharam bem, os competidores que eles trabalham bem, e pontos que eles não estão pecando, de certa forma, coisas que a gente poderia melhorar. Então, basicamente, ajudou muito, né, em filtrar e colocar o que seria mais importante no final. Agora sim, pode passar. Então, com essas informações já obtidas, nós conseguimos já direcionar o nosso aplicativo. Então, nós desenvolvemos algumas especificações de requisitos e que funções ou até como o sistema deveria operar de acordo com essas bases que a gente tinha, né, com as entrevistas, com as análises. Então, os requisitos não funcionais está diretamente ligado ao como o sistema deve se comportar. Então, a gente conseguiu definir ali, né, que a interface deve ser mais fácil, acessível, mais intuitiva por ser para crianças, que deve apresentar um desempenho satisfatório, né, em questão de agilidade, que o aplicativo deve garantir proteção, isso é muito importante, porque a gente está se tratando de crianças, pré-adolescentes, e algumas coisas mais específicas, mais tecnológicas, como questão de suporte de usuários que ele deve ter, compatível ao sistema iOS e Android, modos de contraste, áudio, para garantir que crianças deficientes também consigam utilizar. Pode passar. Nós também definimos os requisitos funcionais, ou seja, o que o sistema deve fazer. Aí, primeiramente, cadastrar o usuário, personalizar o avatar, porque a gente queria trazer essa interação maior, né? Fazer com que as crianças personalizassem de acordo com o que ela pretendia para deixar algo mais divertido. Então, deve ter também informações sobre ansiedade social, frases motivacionais, dicas de como lidar com a ansiedade e oferecer conteúdos informativos quanto a isso, em foco à saúde mental, no caso. Sessão para jogos, sessão para contatos com profissionais, que a gente queria trazer esse link, né? Facilitar o acesso a essas pessoas com esses profissionais. Também trazer notificações e sessões de diário emocional, que é um ponto muito importante do nosso sistema, que é para ajudar as crianças a acompanhar o seu desenvolvimento. Pode passar. E também definimos o que não teria, né? Então, ele não irá realizar diagnósticos clínicos ou terapias online, é apenas para direcionar aquela questão dos contatos, apenas isso. Também não terá funcionalidade de consulta direta, como nós já mencionamos, e terá, inicialmente, limitação apenas para a língua portuguesa. A partir do brainstorming, a gente fez com o grupo inteiro, a partir das entrevistas que a gente tinha feito, dos requisitos que a gente tinha pensado, da análise de competidores e do estudo prévio que a gente tinha feito sobre o assunto. Essa fase ela foi essencial, principalmente na parte que a gente estava definindo as funcionalidades do aplicativo. Aqui a gente pensou, a gente foi colocando, o grupo inteiro foi colocando as ideias que a gente tinha. E daqui saiu muitas coisas, como a parte dos jogos que a gente pensou, a parte do diário emocional, os exercícios de respiração e principalmente o diário emocional. A partir de todos os dados que a gente coletou, principalmente com as entrevistas tradicionais, a gente desenvolveu as personas, que seriam mais são do que seria uma personificação do público-alvo, para quem o direcionamento para quem a gente estaria projetando esse aplicativo, né? E aí a gente traz Lorenzo, que ele é um garoto de 14 anos, que ele tem justamente essa questão de ser introvertido, por mais que ele seja criativo, mas ele gosta muito de ficar no celular. Então, é realmente essas crianças que a gente mais vê ultimamente, cada vez mais no dia a dia, né? Que são crianças que elas passam a maior parte do tempo nos celulares, não gostam de interagir. Então, a gente precisa realmente chegar nessas crianças através de recursos digitais, aproveitar o meio que eles estão inseridos. E, com isso, resolver a reclusão social, o medo, o estresse que ele tem dessas situações.
entendeu? Então, o desafio dele é justamente a interação social e identificar e controlar suas emoções. Porque por mais que ele não tenha um diagnóstico, ele tem uma predisposição com alguns sintomas que são claros, que são tanto da ansiedade generalizada quanto da ansiedade social. A gente traz a Ana também, que é uma garota de 12 anos. Ela também gosta muito de passar o tempo no celular, como a gente vê, com as mesmas características de timidez. Também possui uma criatividade, também tem essa questão de ser um pouco mais reclusa, de ter a dificuldade, né? E Ana, ela tem o diagnóstico de ansiedade generalizada, mas também possui alguns traços, justamente, da ansiedade social, justamente esse medo de público, essa reclusão social, o fato de realmente ela não conseguir socializar com as pessoas e passar a maior parte do tempo no celular, porque para ela é um refúgio. E aí a gente traz Júlia, que é uma criança de 9 anos, ela tem o diagnóstico social, ela já tem alguns traços um pouco mais agressivos, justamente essa questão de passar mal na escola. Ela gosta de jogar, de passar tempo onde ela consegue mais relaxar, mas ela tem essa dificuldade da interação social. Então, nosso aplicativo, ele realmente tem o objetivo de considerar constantemente os seus usuários e considerar os cenários que eles estão inclusos. Por isso que a gente trouxe essas personas tão detalhadas, com situações e características bem específicas. Desculpa, o microfone estava fechado e falando. Mas aí, a partir do brainstorm, né, e das especificações de requisitos definidos e também do direcionamento do público-alvo, a gente começou a esboçar o nosso protótipo, né? Começamos pelo protótipo em papel, onde a gente definiu que na página inicial teria o direcionamento para poder personalizar o avatar, justamente para estimular essa questão de identidade, de desenvolver a identidade e sensação de pertencimento do usuário. E aí, na página inicial, tentando ser uma coisa mais prática possível, uma coisa mais intuitiva possível, tem todos os direcionamentos de todas as sessões. Do diário emocional, que é o foco do nosso objetivo, que é justamente para ajudar a criança a entender como ela vem se sentindo todos os dias e fazer um acompanhamento de todas as reações, e se ela teve um dia muito estressante, se ela conseguiu controlar melhor suas emoções, e aí ela consegue registrar justamente tanto as emoções quanto qualquer anotação que ela quiser. Pode passar, Ellen. Nas outras sessões, ela consegue também estabelecer as atividades delas, ativar as notificações para ela receber lembretes, para realizar exercícios de respiração, meditação, essas atividades que vão auxiliar ela a lidar com os sintomas de ansiedade social. E aí a gente também preparou uma sessão para ajudar elas a entender, tanto com a parte escrita quanto com partes ilustrativas e também com uma parte de vídeos, para não ficar, porque às vezes, né, tem gente que se concentra melhor lendo, que prefere adentrar no universo e ler e se concentrar naquilo, mas tem gente que, quando está ansioso, não tem paciência para ler e prefere se distrair com imagens e com vídeos. E aí, pensando nisso, nessa questão de informar e de dar dicas para lidar com essas situações corriqueiras de ansiedade social, a gente criou a sessão do Quero Entender. Pode passar, Ellen. E aí também a gente trouxe alguns recursos, que seriam a sessão de jogos, para lidar com o tempo, né, nessa questão da ociosidade, da ansiedade, de estresses, momentos em ambientes sociais que a criança não consegue sair dali, mas também precisa de uma ajuda para lidar com aquilo. A gente pensou em trazer os jogos para alguns passatempos, mas também educativos e informativos nessa área que a gente vem trabalhando. E aí a gente também traz uma sessão de ajuda, né, para casos extremos, o usuário procurar também recursos mais adequados, como, por exemplo, os profissionais da área da saúde, seja psicólogo, psiquiatra, ou até mesmo Disque Ajuda, né, porque eles existem para isso, para dar esse apoio. Então, esse é o nosso protótipo de papel. Então, já com base nas nossas personas e no desenvolvimento de uma ideia básica do nosso sistema, nós já começamos a montar cenários de uso, como essas crianças e pré-adolescentes começariam a utilizar e como seria o uso real em situações reais para eles. Então, nós começamos aí com o Lorenzo, né, que tem 14 anos. Ele não é diagnosticado, como a Vitória falou,
mas sua mãe já percebeu esses sintomas e ela buscou uma ajuda mais rápida para resolver essa solução. Eita, para resolver esse problema, que seria buscar um aplicativo, assim, que está mais no dia a dia, né, que ele usa muito celular. Então, esse é o contexto de uso, né? Após um dia cansado, sua mãe tentando resolver essas questões de uma maneira mais ágil, então, e também começar a entender melhor como está a cabeça do seu filho. Então, eles utilizariam, né, primeiramente a seção de Quero Entender, e como teriam uma navegação mais dinâmica, mais intuitiva, eles conseguiriam e teriam despertariam um maior interesse em interagir com o aplicativo. Pode passar. Então, aqui nós destrinchamos, né, algumas atividades do usuário e do sistema e o tempo que levaria para realizar essas atividades. Então, como realizar cadastro, inserir no e-mail e senha, realizar a personalização do avatar, são atividades que o usuário precisaria realizar. Mas o sistema apresentaria uma interface amigável, indicaria um local onde deve preencher. Então, nós descrevemos todas as atividades que o usuário e o sistema deve realizar enquanto está sendo acessado. E também o tempo dessa atividade. Pode passar. Nós desenvolvemos também o cenário da Ana, que tem 12 anos, né? Então, ela está em uma situação de estresse, pois está em um ambiente muito barulhento, cheio de pessoas, e que é no aniversário de uma prima dela. Então, é uma situação que pode acontecer realmente com a criança que tem ansiedade social, e o aplicativo ali serve como uma forma de acalmar ela, deixar ela mais tranquila, e o nosso aplicativo entraria nessa questão, né, como uma forma mais de acolher e ajudar em um momento angustiante. Pode passar. Então, nós desenvolvemos também, né, descrevemos as atividades que ela precisaria fazer, o do sistema e o tempo também, tudo bem detalhadinho. Pode passar. E nós temos a Júlia, né, que tem 9 anos. Ela está em um cenário onde está muito nervosa durante o intervalo da sua escola. Então, ela já é diagnosticada. Então, sua professora já possui o conhecimento sobre como ela geralmente reage. Então, após a professora perceber isso, que ela estava passando por essa situação, ela motiva ela a utilizar o aplicativo, pois ela já tinha acesso, já conhecia. E ela já se acompanhava durante aquele aplicativo. Então, ela atua novamente como uma forma de acolher e tranquilizar a criança durante um momento de crise, se pode assim dizer. Pode passar. E, novamente, nós destrinchamos tudo o que o usuário precisaria fazer, né, para atingir seus objetivos, e também o sistema para acolher, para fazer a sua parte. E, assim, também o tempo, né, para acontecer essas atividades. Foi isso. Após tudo isso que foi coletado e definido, a gente partiu para a prototipagem rápida, onde inicialmente a gente desenvolveu a questão da identidade visual do aplicativo, onde abordando essa questão mais, trazer uma visão mais infantil e lúdica para o nosso aplicativo, pode passar, e definimos essas cores, essas cores que ao longo do projeto foi se definindo essas páginas, inicialmente com a página de bem-vindo, né? Na sequência, a gente adicionou a página de cadastro e a página inicial do nosso protótipo, onde a Maria Vitória explicou muito bem na prototipagem em papel. Pode passar? Então, foi definido esse layout. Basicamente, é tudo que foi definido na etapa de protótipo em papel, e a gente trouxe para cá, para a prototipagem rápida, apenas com as cores e com mais funções. Então, essa é a parte inicial, onde a gente tem diário emocional, minhas atividades, quero entender, recursos e quero ajuda. Na segunda imagem a gente tem a parte de como é o layout da página da aba
diário emocional, onde ele pode adicionar alguns registros, né, de como foi o dia e salvar. Aí vai ter a gente vai conseguir ver como foi o mês, como foi o ano desse usuário. Pode passar. Na sequência, a gente tem a página Minhas Atividades, onde a ideia é trazer, né, adicionar tudo o que foi feito no dia, e depois vamos ter uma base de como foi o mês e assim o ano. Depois quero entender com conteúdos de vídeos e literatura, né, com artigos e notícias. Pode passar. Recursos, na aba recursos, que vai ter alguns jogos, como passatempo, jogos de emoções, entre outros. Quero ajuda, que é uma parte muito interessante do nosso aplicativo, onde a gente disponibiliza alguns contatos importantíssimos para que possa auxiliar o usuário em diversos momentos, e a parte de edição do avatar, que foi uma proposta já inicial do nosso aplicativo. Pode passar? Aqui é o link, né? O QR Code para o nosso aplicativo. E partimos para o teste de usabilidade. Depois dessa prototipagem que a gente fez, a gente tinha o que mostrar para os usuários, então a gente pegou uma amostra, algumas pessoas que se encaixavam tanto no perfil, que são crianças e pré-adolescentes, e também que elas tivessem alguma coisa que tivesse a ver com ansiedade, que elas sentissem alguma ansiedade, algum desconforto em situações de interações sociais. Nós gravamos a tela de 6 dessas pessoas, e a gente ia fazendo perguntas simultâneas enquanto elas estavam interagindo com o aplicativo. Pronto, eu quero que você chegue no diário emocional. Como você faria para chegar? Cadê? Então, Eita! agora onde você apertaria aí para ir para o diário emocional? Muito bem. Muito bem. Agora eu quero que você volte. Volte. Eita. Se você quisesse entender um pouco mais sobre a ansiedade, para onde você iria? Eita, que ela entendeu. Eu volto. Se você quiser. Não Pode tem? voltar de novo. Fechar o aplicativo. Fechar? Esse foi de uma versão um pouco mais antiga do aplicativo, dá para ver também porque na página do Quero Entender ainda não tem os vídeos. Mas basicamente foi isso, a gente ficou do lado da criança perguntando para ela, pedindo para ela acessar coisas, para a gente ver essa parte de como estava se saindo. Depois disso, a gente aplicou o questionário de satisfação com 8 perguntas e a gente teve resposta de 9 usuários, de 9 potenciais usuários. A primeira foi sobre a idade. Então, 66,7% das crianças e pré-adolescentes que a gente entrevistou, elas tinham entre 11 e 15 anos. E 33,3% tinham entre 7 a 10. A primeira pergunta foi sobre a navegação do app. A gente deixou bem objetivo. A página inicial era bem objetiva, como já deu para ver pela prototipagem rápida. Então, a maioria deles realmente se sentiu satisfeito com isso. De novo, sobre a utilização das ferramentas. E, novamente, as pessoas acharam que estava ok, que as crianças elas conseguiram entender e conseguiram navegar tranquilamente sobre o aplicativo.
De 0 a 10, quanto o nosso aplicativo cumpre com o objetivo de ajudar a entender e lidar com a ansiedade. E houveram respostas mistas. Uma delas deu 6, 2 deram 7, 2 deram 8, uma deu 9, e eu não consigo ver daqui, mas acho que 5 deram... Não, foi 5 não. E 3 delas deram 10. E, assim, nosso aplicativo, ele não é o objetivo principal dele, das informações, mas a gente disponibilizou uma parte de informações para isso. Então, como era um protótipo ainda também, a gente não tinha colocado ainda a parte que ia levar elas para outros sites, mas, no geral, eles acharam que estava ok essa parte. Design da interface, a nota deles, só uma pessoa deu 3, as outras elas acharam que estava ok o design também. A nota do aplicativo em geral, a maioria foi 10 também, então deu para perceber que as crianças gostaram do aplicativo. Essa de continuar usando o aplicativo, uma delas deu 2, então provavelmente essa pessoa não se identifica tanto com as questões que a gente colocou para os usuários do aplicativo, que é questão mais de ansiedade social. Então, a pessoa que não passa constantemente por isso, talvez ela não procure utilizar esse tipo de aplicativo. Tanto que na próxima pergunta, que é sobre recomendar, ninguém deu uma nota baixa, porque provavelmente se algum colega dela chegasse para falar alguma coisa sobre ansiedade, talvez eles tivessem essa ideia de recomendar esse aplicativo. Foi isso.